Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 165. Boa noite. É com o senhor, professor. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui no nosso encontro, né? Projeto Iniciação de todo sábado, né? E vamos, então, dar início a mais essa programação nossa semanal, né? Justamente, esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base são duas específicas, né? Os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E, evidentemente, nós abordamos sequencialmente os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando, nesse ciclo, né? Desse início do século XXI, início da Era de Aquários. Sempre lembrando, conforme o ensinamento do nosso mestre, professor Henrique de Souza, o Brasil é o berço da nova civilização. Então, nessa nova civilização terá o fundamento dela já está determinado para iniciar justamente no ano 3005. Por isso que o nosso canal chama-se Canal Conexão 3005. Mas é claro que nós temos que trabalhar por isso já, né? As pessoas perguntam, só 3005 que vai começar a nova civilização? Não, o trabalho é já, tem que ser feito já imediatamente, né? O tempo e o espaço, conforme a ciência iniciada das idades, é zero, são zero, né? Então, a questão toda é trabalhar já, para ir construindo todo esse caminho em direção do ano 3005, quando eclode realmente o início da nova civilização, com a vinda de Agartha aos mundos do mundo interno para a face da Terra, e o nosso mestre disse que vai suceder uma sequência de mais 10 mil anos de grande evolução aqui no Brasil e no planeta Terra, né? Então, aí está este início, né, nessa abordagem do nosso programa Projeto Iniciação. O projeto de iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa deve realizar na face da Terra, né? Então, para que esse projeto de iniciação se realize, é necessário a pessoa desenvolver o autoconhecimento. E esse autoconhecimento, segundo os mestres, né, é muito desejável, né? É muito importante que a pessoa se filie a uma escola iniciática, né? E que siga, e essa escola iniciática deve seguir exatamente os preceitos e os fundamentos da ciência iniciática das idades. A pessoa pode escolher iniciar a sociedade que quiser, né? Iniciática, né? A escola. Mas nós, de nossa parte, sugerimos que a pessoa venha fazer o seu processo de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como que a pessoa pode perguntar, como que eu posso fazer isso? Simples, é só entrar no busca da eubiose, da internet, entra no busca da internet e localiza lá a Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai encontrar o site da Eubiose. No site da Eubiose, ela vai ter um lugar lá determinado em que é possível contactar os departamentos da eubiose no Brasil e no exterior. Então, a pessoa entra em contato e para fazer iniciar seus estudos. Neste ano já não dá mais para começar o estudo na eubiose, né, presencialmente, só no ano que vem, a partir de janeiro. Já estamos no meio do ano, né, encerrando o primeiro semestre, já encerramos o primeiro semestre, e agora é só no ano que vem, a partir de janeiro. Mas a pessoa pode, é claro, fazer esse primeiro contato e tomar as informações, né? Isso é muito importante, essa questão. Nesse processo de iniciação, é importante que a pessoa faça a sua iniciação, né, o seu processo de autoconhecimento, num departamento da sua própria cidade, né? Um departamento da sua própria cidade, ou próximo à sua cidade. Agora, caso a pessoa não tenha nenhum departamento na sua cidade, ou ela more longe de um departamento, ela pode fazer o que é chamado EAD, ensino à distância.
Então, ela recebe as aulas pela internet. Mesmo assim, é necessário, é claro, entrar em contato com um dos departamentos e fazer a sua inscrição. Depois, o primeiro grau que a pessoa realiza é o grau peregrino, primeiro grau. Depois tem mais 4 graus, totalizando 5. Depois de realizar esses 5 graus, a pessoa tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode participar de reuniões internas e externas, palestras internas e externas, participar de todos os eventos da eubiose, né? Das ritualísticas, principalmente, né? E, mais do que nunca, ela tem a possibilidade de estudar as cartas revelação do nosso mestre, professor Henrique de Souza. Cada departamento tem essas cartas revelação, né? Isso é a importância da pessoa fazer o curso presencial, porque ela pode, no departamento específico, ela pode ler presencialmente as cartas de revelação do mestre professor Henrique de Souza. São milhares e milhares de páginas. Então, aí está o convite que nós fazemos, né, nessas observações iniciais, e vamos, então, dar sequência aos nossos estudos, que nós fazemos todos os sábados. Muito bem. Aqui nós vemos aqui a gente vê aqui a gente vai estudando denominações muito importantes, né, ligados à teosofia e à eubiose, né? Isso aí de trabalhos deixados pela Blavatsky e considerados pelo professor Henrique de Souza, né? Então, nós vamos estudando esses termos para a gente ir ampliando o nosso conhecimento a respeito justamente desses conhecimentos iniciáticos, né? O que nós queríamos aqui abordar inicialmente, um termo muito importante, é a barca do Sol, ou barca solar. Esta sagrada barca solar era chamada de Sekti e governada pelos mortos. Entre os egípcios, a maior elevação do Sol encontrava-se em Áries e a depressão em Libra. Uma luz azulada, que é o filho do Sol, sai em torrentes da barca. Os antigos egípcios ensinavam que a cor verdadeira do Sol era azul, e Macrobe afirma também que a cor desse astro é de um azul puro antes de alcançar o horizonte e depois do acaso. Isso o nosso mestre também nos ensina, né? A cor do Sol, nós olhamos para o Sol, não podemos olhar diretamente, né? Mas percebemos que a cor do Sol nos aparece amarela. Mas a verdadeira cor do Sol é azul, porque é ligada ao segundo trono. O Sol é o segundo trono nosso, né? Então, a cor dele é azul. Isso aí, esse conhecimento vem lá do Antigo Egito, e o nosso mestre nos deixou bem claro isso e nos transmitiu esse conhecimento, né? É curioso notar a esse respeito o fato de que, em 1881, os físicos e astrônomos descobriram que o nosso Sol é exatamente azul. Isso aí, a física fez essa descoberta, né? O professor Langley consagrou muitos anos à comprovação desse fato. Auxiliado em suas investigações pelo magnífico aparato científico da ciência física, conseguiu provar, finalmente, que a aparente cor amarelo-alaranjada do Sol deve-se unicamente ao efeito de absorção exercido por sua atmosfera de vapores, principalmente metálicos, mas que, na verdade, não é um Sol branco nem amarelo, mas um Sol azul. Isto é, algo que os sacerdotes egípcios descobriram há milhares de anos atrás, sem a ajuda de qualquer dos aparelhos científicos conhecidos. Claro, sem a ajuda dos conhecidos, os egípcios, já os sacerdotes e os entendidos, os estudiosos egípcios, né, sabiam disso, sem a utilização de aparelhos ou recursos científicos, físicos, mas isso vinha de conhecimentos muito antigos que eles receberam de Atlântida, né? De Atlântida. Então aí está então esse termo do Sol ligado com esse símbolo sagrado que é justamente a barca do Sol, ou a barca solar, né? É um termo muito importante na antiguidade egípcia, né? Muito bem. Agora nós vamos ver aqui algo muito importante nós vamos ver aqui, que faz parte do nosso entendimento na religião ocidental, que é justamente o batismo. Olha só, o batismo. Vamos ver a noção fundamental desse conhecimento do batismo, né? É o rito de purificação celebrado durante a cerimônia da iniciação nos tanques sagrados da Índia,
e também o rito idêntico posterior estabelecido por João, o Batista, e praticado pelos discípulos e seguidores que não eram cristãos. Então, o batismo, na nossa era, há 2000 anos, foi introduzido como um culto bastante importante por João Batista, né? Tanto que ele batizava as pessoas, né? No Rio Jordão, né? Ele mergulhava as pessoas e aquele batismo, aquele mergulho nas águas significava uma mudança de postura espiritual da pessoa diante da divindade, né? Era muito importante o batismo, né? Esse rito já era muito antigo quando foi adotado pelos cristianos dos primeiros séculos. O batismo já era usado há muitos anos, né? Antes de João Batista, né? O batismo pertencia à teúrgica primitiva caldeia acadiana. Era religiosamente praticado nas cerimônias noturnas das pirâmides, nas quais vemos ainda hoje a pisma batismal em forma de sarcófago. É sabido que era praticado durante os mistérios eleusianos nos tanques sagrados do templo e é praticado atualmente pelos descendentes dos antigos sabeus. É isso. Aliás, isso aí, o batismo era realizado, né, no Egito justamente na Câmara do Rei. Acho que aconteceu alguma coisa com o professor. Vamos aguardar um instantinho, né? Ele estava falando sobre batismo. Ele está voltando. Aconteceu, repentinamente a minha câmera foi desligada, eu não toquei nada, viu? Foi desligada e a imagem também, mas está tudo, está voltando aqui. Então, nós queríamos dizer, continuar dizendo, que esse batismo era utilizado também no Egito, na chamada Câmara do Rei, na pirâmide de Quéops. Então, existia lá algo parecido a um sarcófago, mas não era um sarcófago. A gente sabe, pelo conhecimento transcendental, que era uma pia batismal. Então, aquela pia batismal funcionava como um indivíduo no antigo Egito, quando ele passava para um estágio superior de entendimento, ele era levado para aquela pia, né, pia batismal, e colocado dentro da pia batismal. Né? E lá era realizado um processo, todo um procedimento que o elevava a planos superiores. Como é que isso funcionava? Os mestres que ali estavam para induzir aquele ser para o seu caminho da auto-iniciação, eles desdobravam o indivíduo, levavam a consciência desdobrada do indivíduo para muitos planos celestiais, mostravam para ele os planos celestiais e depois traziam novamente para aquilo que a gente imagina que seja um sarcófago, mas era uma pia batismal. Então era naquela pia batismal, na Câmara dos Reis, na Câmara do Rei, que era feita justamente a iniciação dos indivíduos para atingir o seu desiderato, o seu futuro iniciático. Né? É muito importante que isso na ciência iniciática é dito, né? Que quando o indivíduo quando fazia-se o desdobramento do indivíduo, né, quando ele vinha, ele recebia normalmente uma nova estrutura psíquica, né? Uma nova estrutura psíquica. Ele recebia uma nova estrutura psíquica para continuar o seu processo na face da Terra de adiantamento espiritual. Né? É o chamado corpo causal. Isso que eu queria dizer. Aquele corpo causal dele, que é característico justamente da consciência superior, do mental abstrato, o corpo causal anterior era extinto, e quando ele voltava com os mestres novamente para a pia batismal, ele era incorporado num novo corpo causal. Então começava uma nova fase na existência dele. Né? Então aí está a questão do batismo. Né? Então o batismo que existia na Câmara do Rei. Né? Isso é muito importante. Né? Muito bem aqui. Os mendaitas, apesar do seu nome enganoso de cristãos de São João, são menos cristãos que os árabes muçulmanos ortodoxos que os rodeiam.
são sabeus puros, e isso se explica naturalmente quando se recorda que o grande sábio semítico, né, Renan, demonstrou em sua vida de Jesus que o verbo aramático seba, origem do nome sabeu, é sinônimo do grego baptizo. Os sabeus modernos, os mendaitas, cujas vigílias e cerimônias religiosas, frente a frente com as estrelas silenciosas, foram descritas por vários viajantes, conservaram os ritos teúrgicos batismais de seus remotos e quase esquecidos antecessores, os iniciados caldeus. Sua religião tem vários batismos, 7 purificações em nome dos 7 governadores planetários, os 7 anjos da presença da Igreja Católica Romana. Os batistas protestantes são apenas pálidos imitadores do Moctázila, ou nazarenos, que praticavam seus ritos gnósticos nos desertos da Ásia Menor. Então, eu quero salientar que o batismo, né, foi mantido aqui depois da saída de Jesus Cristo da face da terra, né, pela sua crucificação. O ritual do batismo foi mantido justamente por Paulo de Tarso, que incorporou justamente no que nós conhecemos por cristianismo, mas que, na verdade, é uma corrente de pensamento originada por Paulo de Tarso, né? Então, isso aí, o nosso cristianismo, na verdade, chama-se, esotericamente, é paulinismo, que foi justamente incrementado por Paulo de Tarso. Aí, então, a importância justamente desses batismos, né? O próprio Pedro, ele queria continuar com aqueles procedimentos dos judeus, né? Continuar com o procedimento dos antigos judeus, desde o nascimento do indivíduo, né? Mas o Paulo, não, houve um confronto entre Paulo e Pedro, e predominou no Ocidente a prática do batismo, né? Então, o batismo foi justamente oficializado, né, como uma prática religiosa pertinente ao cristianismo, né, ou paulinismo aqui do Ocidente. Então, é muito importante esse entendimento. Mas o batismo, como devemos revelar, o processo de batismo era usado desde a antiguidade muito remota, né? No Egito, na Índia e assim por diante. É um ritual muito antigo. Não foi uma criação do João Batista. João Batista apenas aplicou esse conhecimento vindo de tempos muito antigos, né? Como disseram. Muito bem. Então, vamos ver outro termo muito importante aqui, dentro da ciência iniciática, que é realmente Beelzebub. Beelzebub. É o desfigurado Baal dos templos. E, mais corretamente, Beelzebub, ou Beelzebub. Beelzebub significa literalmente Deus das moscas. Palavra ridícula utilizada pelos judeus e tradução incorreta e confusa de Deus dos sagrados escaravelhos, divindades que guardam as múmias e símbolos da transformação, regeneração e imortalidade. Beelzebub significa propriamente Deus da casa. E, neste sentido, dele se fala em Mateus 10, 25. Como Apolo não era primitivamente um deus grego, mas fenício, era o deus curador, né? Paian, o médico, o mesmo que Deus dos oráculos, e gradualmente veio a ser transformado em senhor da casa, uma divindade doméstica, e por isso foi denominado Beelzebub. Era também, num certo sentido, um deus psicopômpico, ou condutor de almas, que cuidava das almas, como fazia Anubis. Beelzebub sempre foi o deus do oráculo e só posteriormente foi confundido e identificado com Apolo. Aí está, então, as informações que nós devemos dar, né, dos conhecimentos antigos a respeito desse termo Beelzebub, né? Agora, tem um outro termo muito importante utilizado na ciência iniciática, que é justamente o termo Bel, B-E-L, Bel,
que vem da Caldeia, né? Original da Caldeia. O mais antigo e poderoso dos deuses da Babilônia era Bel, uma das trindades mais primitivas. Anu, Bel, senhor do mundo, pai dos deuses, criador e senhor da cidade de Nippur e Ea, forjador do destino, senhor do abismo, Deus de sabedoria e do conhecimento esotérico, o senhor da cidade de Eridu. A esposa de Bel, ou seu aspecto feminino, ou Shakti, era Belate ou Beltis, mãe dos grandes deuses, e a senhora da cidade de Nippur. O Bel original era também denominado Enu, Cactu. Seu filho mais velho era o deus da lua Sim, também denominado por Ur, Agur e Itu. A divindade, Ur, Agur e Itu, a divindade que presidia a cidade de Ur, assim chamada em honra de um de seus nomes. Então, vejamos agora, vamos agora esclarecer. Ur é o local de nascimento de Abraão. Abraão nasceu na cidade de Ur. Na religião babilônica primitiva, a lua era como o Soma da Índia, uma divindade masculina, e o sol uma divindade feminina. E isso levou quase todas as nações a grandes guerras fratricidas entre os que cultivavam a lua e o sol. Por exemplo, as contendas entre as dinastias lunar e solar, Chandra e Suryavansa, a raça lunar e a solar, na antiga Aryavarta, Índia. Encontramos a mesma coisa, embora em menor escala, entre as tribos semíticas. Abraão, que veio de Ur, né, e seu pai Terá, segundo se ensina, imigraram de Ur, levando com ele seu deus lunar, ou seu ramo, pois Jeová, Elohim, ou El, outra forma de Elu, esteve sempre relacionado com a lua. A cronologia lunar hebraica levou as nações civilizadas da Europa aos maiores erros e desatinos. Merodach, filho de Ea, veio a se tornar o Bel posterior e foi adorado na Babilônia. Bel possui um grande número de significados simbólicos. Nós depois, com o tempo, a gente vai se aprofundando e ver esse nome Bel, ele vai se mostrando em diversas circunstâncias do conhecimento iniciático, né? Mostrando a importância, justamente, desse termo que veio da Caldeia, da antiga Caldeia. Né? Um outro importante aqui, uma outra importante informação, um momentinho só, tomar um pouquinho d'água aqui, está me dando um pouquinho de tosse. Muito bem, um outro termo muito importante aqui, que nós vamos ver em seguida. Aqui, vamos ver. Aqui, um outro termo muito perigoso é justamente Berossos, que é um termo que vem da Caldeia, né? Berossos. Berossos foi um sacerdote do templo de Belo. Um sacerdote de templo de Belo, que escreveu para Alexandre o Grande a história da cosmogonia, Berossos, né? Tal como era ensinada nos templos, retirada dos registros astronômicos e cronológicos guardados no referido templo. Os fragmentos que dela temos nas Soi Dizan, traduções do Eusébio, são, sem dúvida alguma, tão pouco dignas de confiança como as que poderiam ser feitas pelo biógrafo do imperador Constantino, o qual fez desse último um santo. O único guia para tal cosmogonia pode ser encontrado atualmente nas tabuinhas assírias, evidentemente copiadas quase por completo dos primitivos registros da Babilônia. Que digam o que quiserem os orientalistas, são inegavelmente as originais do Gênesis de Moisés. Então, você vê, muitos conhecimentos, aqui como diz, né? Muitos conhecimentos da Bíblia foram tirados justamente vindos da Babilônia, né? Originais de tornar-se as fontes para a Gênesis de Moisés. No dilúvio da Torre de Babel,
do filho de Moisés flutuante nas águas e de outras ocorrências. Por quê? Se os fragmentos da cosmogonia de Berosso, tão cuidadosamente reeditados e provavelmente mutilados com adições feitas por Eusébio, não constituem uma grande prova da antiguidade dos referidos registros da Babilônia, ao ver que esse sacerdote do Belo viveu 300 anos após os judeus terem sido levados para o cativeiro da Babilônia, e que os assírios poderiam tê-los copiados deles, descobrimentos posteriores tornaram impossível uma hipótese tão consoladora. Está hoje plenamente comprovado por sábios orientais que não só a Assíria apropriou-se da civilização e dos caracteres escritos da Babilônia, são coisas muito antigas da Babilônia, não? Mas também copiou sua literatura das fontes babilônicas. Olha só que importante. Além disso, em sua primeira conferência de Ibert, o professor Sayce, que foi indicado por Blavatsky, né, um grande erudito, né, demonstra que a cultura, tanto da própria Babilônia como da cidade de Eridu, é o resultado de importação estrangeira. E, segundo esse sábio, a cidade de Eridu esteve situada nas margens do Golfo Pérsico 6.000 anos atrás. Isto é, aproximadamente no mesmo tempo em que Gênesis mostra o Elohim, do nada ao mundo, o sol e as estrelas. Então, nós podemos ver nessas indicações aqui, históricas, né, que o conhecimento ela provém de fontes muito antigas. Né? Não existe um conhecimento vindo de uma região, especificamente, ou de um erudito, ou de um mestre. Não. Esse conhecimento vem de épocas muito distantes. Né? E essa época muito distante refere-se à Atlântida. Né? Isso veio de Atlântida, veio através da raça ariana para o Egito, para a Índia. Isso dos Atlântidas também veio para o Egito através de Osíris, né? E assim progressivamente. Então, a própria Bíblia, como aqui diz assim, a própria Bíblia é baseada em conhecimentos antiquíssimos. Né? A Bíblia não é uma coisa nova, que surgiu por acaso, não. Ela está dentro de um contexto histórico, dentro de um conhecimento muito antigo, como dissemos, vindo de Atlântida. Né? Então, é muito importante isso, esse entendimento que nos leva a situações muito antigas. Um outro termo muito importante de algo que existe justamente é o que nós chamamos aqui Bhagavata Gita. Olha, Bhagavata Gita. Nós vamos aqui, num determinado momento, temos vários encontros a respeito desse livro extraordinário Bhagavata Gita. Né? Todos devem ler porque é uma literatura muito importante. Né? Bhagavad Gita vem do sânscrito, né? Literalmente significa o canto do Senhor. É um episódio do Mahabharata, o grande poema épico da Índia. Contém um diálogo no qual Krishna, condutor de carro, e Arjuna, seu Shela ou discípulo, tem uma discussão sobre a mais elevada filosofia espiritual. Esta é uma obra eminentemente oculta e esotérica. Então, nesse Bhagavad Gita, a gente vê que nós temos lá uma relação, né, justamente, né, uma relação entre Arjuna e seu mestre, né, que é justamente o Krishna. Né? Então, Arjuna conversa com Krishna. É o entendimento que a gente vê de um ser humano conversando, trocando ideias e recebendo informações da espiritualidade, né? Do conhecimento superior cósmico. Né? Então, ele está dirigindo uma biga, né? Puxada por um cavalo, e ele ali tem toda uma série de informações. E ele tem que lutar, tem que travar uma luta com aquilo que é dito que eram seus familiares. Né? Ele até fica indignado de ter falado de lutar contra os seus familiares, uma guerra contra os familiares. Mas Krishna lhe orienta e ele entende que essa luta que ele está travando
não é contra os seus familiares, é contra si mesmo. Ele tem que fazer a sua própria transformação interna. É justamente o que dá esse livro, o Bhagavad Gita, ele nos dá justamente esse caminho que nós temos, né? O livro é chamado O Canto do Senhor, é o caminho que nós temos para o nosso autoconhecimento. É um dos ensinamentos, são muitos ensinamentos a esse respeito, mas esse aí é extraordinário. Então, eu convido a todos e sugiro que leiam o Bhagavad Gita ou adquiram, né? Aí depende do que for disponível para ela, né? Então, neste entendimento do Bhagavad Gita, nós temos aqui justamente aqui nós temos aqui o Bhagavata, o termo Bhagavata ligado ao Bhagavad Gita, né? Também Bhagavad, em certos casos por razão de eufemia. É um título de Buda e Krishna. Buda e Krishna têm esse título de Bhagavati, o Senhor literalmente, o bem-aventurado, o Senhor, epíteto de Vishnu, Shiva, Krishna, Buda, etc. Como adjetivo significa bendito, bem-aventurado, glorioso, santo, sagrado, venerável e excelso, né? E, imediatamente, como consequência desses estudos, nós temos esse outro termo, que é muito utilizado na ciência iniciática, que é o Bhagavata Purana. Bhagavata Purana, que vem também do sânscrito. É um dos Puranas. Essa obra dedica à glorificação do Bhagavata, Vishnu. Ficou muito famosa na Índia e exerce também, sobre as opiniões e sentimentos do povo, uma influência mais direta e poderosa do que qualquer outro dos Puranas restantes, né? Então, isso aí, olha só que importantíssimo é este entendimento desses termos, né? Muito bem. Aqui nós temos aqui um outro entendimento, um outro termo muito importante na sequência dos nossos estudos, vem do sânscrito, chamado Bhuta. Escreve-se assim, B-H-U-T-A. Escreve assim, B-H-U-T-A, Bhuta. Significa sombra, espectro, espírito, fantasma. É incorreto chamar os Bhutas de demônios. Não se pode chamar os Bhutas de demônios, como fazem os orientalistas. Porque se, por um lado, um Bhuta é um espírito maligno que frequenta os cemitérios, esconde-se nas árvores, anima corpos de mortos e engana e devora seres humanos, na fantasia popular da Índia, no Tibete e na China, entende-se também por Bhuta hereges, que sugam seu corpo com cinza, ou seja, os ascetas que cultuam Shiva, que é considerado na Índia como o rei dos Bhutas. A palavra Bhuta tem, além disso, outros significados. Quais são os outros significados dessa palavra Bhuta? É ser vivente, criatura, homem, elemento, essência, natureza e o mundo, espectro ou sombra de um morto, elemental, espírito elemental ou espírito da natureza, larva, vampiro, etc. Então, o entendimento é bem vasto a respeito dessa denominação Bhuta, né? O culto dos Bhutas é um fetichismo grosseiro. Fetichismo grosseiro, né? Então, aqui vamos ver mais aqui um entendimento, né? mais um entendimento, justamente seguindo aqui o nosso estudo, que é o termo Bodhisattva. Agora, esse termo é realmente importantíssimo para o estudo da ciência iniciática, né? Bodhisattva vem do sânscrito. Literalmente significa aquele cuja essência, Sattva, tornou-se inteligente. Bodhi, a cultura do Buda. Aquele a quem faltava apenas uma encarnação para chegar a ser um Buda perfeito. Isto é, para ter direito ao Nirvana. Isso é o Bodhisattva. Este, como aplicado aos Budas Manushi, terrestres, e no sentido metafísico, o Bodhisattva é um título dado aos filhos dos Dhyani Budas celestes. Aquele que possui o dom ou qualidade de Bodhi, sabedoria suprema ou iluminação. Bodhi, né? Na ordem hierárquica, o Bodhisattva é inferior ao Buda perfeito.
Na linguagem esotérica, esses dois termos são muito confundidos. Contudo, o inato e justo sentimento popular, em razão do grande sacrifício que o Bodhisattva fez por si mesmo, em sua respeitosa estima, colocou-o em um lugar mais eminente do que o Buda. Nos países búdicos do norte, cada novo Bodhisattva, o grande adepto iniciado, recebe o nome de libertador da humanidade. Conforme diz aí na Voz do Silêncio, no capítulo 3, né? Justamente o que nós podemos falar a respeito desse sentido, né? Desse sentido. Muito bem. Então, aqui nós vamos encerrando nessa primeira parte desses estudos a respeito desses termos muito importantes, né? Da ciência iniciática, né? Terminando aqui em Bodhisattva, depois nós vamos ter nós vamos estudar outros termos ligados ao budismo, ao Siddhartha Gautama, ao Buda. Isso vai na sequência desse ensinamento. Então, nós vamos dar continuidade agora, nessa segunda parte que nós estamos indicando, justamente ao estudo que nós estamos fazendo, né, sequencialmente, justamente das práticas existentes no Antigo Egito, né, no qual nós nos referimos justamente a Luxor, né, justamente a fonte iniciática existente em Luxor, né, a iniciação em Luxor, né, no santuário de Luxor, né. Então, nós vamos agora reiniciar justamente reiniciar esse estudo para que a gente chegue a um ponto bastante propício para o entendimento de todo esse conhecimento, né? Todas as consciências são uma parte do todo. Veja bem, na sequência do nosso estudo, né? Todas as consciências são uma parte do todo, ou seja, Deus não se divide. Ele projeta, o imanifestado projeta o manifestado, mas ele não se divide. Toda partícula do universo tem a divindade em si. É claro que essa divindade está esquecida da sua divindade, mas toda partícula tem a divindade inteiramente em si. Os seres ascensionados não serão completos enquanto ainda houver uma pequeníssima porção da consciência universal envolvida por falsas aparências, enquanto pensar que é uma criação da matéria. Então, é muito importante, então, que cada consciência que existe no universo volte a ter a consciência sua interna, a sua consciência divina, que não se desprenda justamente das aparências, da maia, da ilusão, né? Como a grande consciência dos mestres ascensionados prossegue na superabundância da respiração vital, atraindo toda a consciência do planeta para o interior da fonte do seu ser, do mesmo modo, e em idênticas proporções, né, aflui a grande consciência para o interior da vida vegetal e animal, como também da vida humana. Então é isso aí, isso faz parte do processo da evolução, né? Nós passamos pela vida mineral, pela vida vegetal, vida animal, agora estamos passando pela experiência humana e progredimos para termos futuramente o nosso adeptado, né? O nosso adeptado com a experiência super-humana, depois subdivina e finalmente a divina, ou seja, a volta à casa do Pai. Deverá realizar-se um contínuo mergulho da mente e coração no oceano da divindade. Isso é importante, né? É um mergulho da mente e do coração no oceano da divindade. E uma constante e atenta observação, para que o ser personalidade seja protegido e defendido no seu modo de pensar e sentir. Constataremos que isso nos trará grande paz. Se alcançarmos essa sensação de alívio, podemos estar seguros de que a luta desnecessária será dissolvida pelo próprio ser. E a divindade que há séculos está à espera começará a fluir constantemente através da forma física plenamente liberta. Quando a consciência fica liberta das suas limitações físicas, né, no nosso caso, como ser humano, da nossa personalidade, a consciência divina flui perfeitamente nessa consciência, nova consciência, e
e a consciência atinge um patamar superior de entendimento, né? Então, da liberdade, né? Enquanto ainda persistir em todos nós um sentimento de revolta, de raiva, amor próprio ofendido, provocado pela crítica ou comentários desagradáveis do próximo, então podemos reconhecer que o eu personalidade ainda continua determinando nossas atitudes e exigindo justificação ou pedido de desculpas. É muito importante isso, né? A ofensa, né? Quando a pessoa sente-se ofendida por algo que ela ouve, ou alguém lhe diz, ou alguém lhe sugere, isso significa que ela não já atingiu ainda o conhecimento superior. Não é verdade? Aquele que atinge o conhecimento superior, ele já não se ofende mais com as palavras que lhe são dirigidas. Né? Tanto que o próprio Jesus, o Cristo, né, quando ele foi crucificado, a última coisa que ele disse, né, uma das últimas coisas que ele disse, né, referindo ao Pai Celestial, ele disse assim: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Jesus falou isso. Perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Apesar de todo o sacrifício que Jesus recebeu, ele perdoou os seus ofensores, aqueles que o judiaram dele, né? E pediu ao Pai que os perdoasse, porque eles não sabiam o que faziam. Né? Isso é muito importante. Né? Em Luxor, o candidato, justamente em Luxor, numa grande centro iniciático, né? No Egito, em Luxor, o candidato era submetido a toda forma de humilhações, de modo que, se surgir de repente, sem motivo aparentemente, um golpe desferido em sua face, então ele era submetido a grande. Isso era a prova iniciática que eles submetiam, né? A grande sorte de humilhações, justamente para provar, para justamente justificar que aquela consciência havia se libertado das suas limitações inferiores. Né? Quando Jesus, como falamos, né, com a coroa de espinhos, foi alvo de escárnio, serviu esse fato apenas para pesquisar, no fundo de sua consciência interna, ainda pudesse perceber-se alguma vaidade de sua eu personalidade e se esse ser individual exigiria justiça e perdão. Ele não exigiu nada. Não é isso? Perdoou a todos. Isso também é claro que, como ele dizia, ele sempre dizia assim: eu e o meu Pai somos um. Ele agiu exatamente com a consciência cósmica do amor e do perdão. Isso não é uma atitude negativa que permita a injustiça ou, quiçá, deixar-se submeter pela maldade humana. Nem significa que devereis deixar-vos levar pela correnteza das águas da desprezível escravidão praticada pelo eu humano do vosso próximo. Isso é muito importante. Isso não significa concordar com os erros humanos. Não é verdade? Nós podemos não concordar e criticar os erros humanos, mas nós temos que nos libertarmos dessa ação que a personalidade nos leva de nos ofendermos com as críticas e com as perseguições. Isso é algo impensável para o ser humano, né? Porque o ser humano, normalmente, ele revida. Né? Essa é a essência do ser humano, dentro da sua ignorância da personalidade. Ele revida sempre a um ataque exterior. Né? Isso aí deve ser descontinuado na vida do indivíduo. Né? Em realidade, devemos ser independentes em relação às exigências daquelas personalidades que nos cercam. E isso significa que o nosso mundo interno não contém mais qualquer energia com ímpetos de cólera, seja lá o que for. Seja lá o que for que os outros nos façam. Isso é básico no comportamento iniciático, que está muito longe ainda do comportamento humano futuro. Né? Ou seja, o indivíduo não se manifestar de uma revolta contra qualquer injúria que lhe seja dada. Isso é muito difícil, muito difícil. Somente um iniciado, um iluminado consegue manifestar dessa maneira, né? E um mestre, somente um mestre ascensionado também, né? Consegue não ligar, não rejeitar toda qualquer revolta sua contra algo que lhe tenham feito. Em todo caso, vossa lealdade perante o ser interno deverá ser tão forte que jamais se possa desviar-nos de uma boa atitude nem dificultar nosso desenvolvimento comum. Então, apesar de toda
as agressões, devemos nos tornarmos sempre veículos da divindade e sempre agir com a mais perfeita imparcialidade e com amor e perdão. É algo ainda distante da natureza humana, né? O amor e o perdão ainda temos que aprender muito, evoluir muito para atingirmos esse estado de consciência superior, né? Aquilo que foi citado, que já foi citado aqui, contém um grande significado. E a nós, que seremos sábios um dia, conviria meditar profundamente sobre o que foi dito. Podemos dizer ainda que no mundo externo não deve existir nada de tanto valor que vos faça perder o controle de vossos atos, nem obrigações com o ser externo que sejam tão importantes a ponto de desviar-nos, mesmo por um instante, de servir a Deus. Significa o seguinte, que tudo que está além, para fora ao nosso redor, não deve servir de empecilho para as nossas ações de auxílio à evolução da humanidade, né? Tudo aquilo que nos cerca nós devemos entender como fruto justamente da imaginação, é isso? Da Maia. Isso aí não deve impedir que nós façamos termos uma atitude de compaixão, né? De amor e perdão para com todos aqueles que nos cercam, para com a humanidade em si, né? Aí, evidentemente, de todo esse contexto que nós estamos analisando, vem justamente aquele entendimento do livre-arbítrio, né? Que até hoje realmente é muito difícil a gente entender realmente a real natureza do livre-arbítrio, né? O estado de consciência na qual atua e vive o homem é sempre o resultado de sua própria escolha, do seu livre-arbítrio. O homem sempre escolhe. O ser humano, ele tem a possibilidade de escolher. Um animal não escolhe. Ele age instintivamente. Ele não escolhe, ele apenas responde instintivamente com atitudes pertinentes ao mundo em que ele vive. Agora, o ser humano nem. O ser humano não. Ele tem a possibilidade de usar o livre-arbítrio. Nem sempre ele utiliza. Nem sempre ele utiliza. A maioria da humanidade normalmente não utiliza o livre-arbítrio como deveria fazer. Ele sempre reage de acordo com aquilo, com os acontecimentos que o rodeiam, né? Então, torna-se violento, responde às ameaças que o cercam, às injúrias e assim por diante. Podemos comparar a diversidade dos estados de consciência neste universo a compartimentos de um grande palácio que estão à disposição de todos os seres individuais a estes, de acordo com a sua livre escolha. Podem abrir qualquer das portas que dão acesso às várias salas existentes, onde poderão regozijar-se na magnificência e beleza da manifestação divina. Ou, de acordo com seu livre-arbítrio, sentir a opressão degradável de um cárcere. Não existe alguém que diga não ao livre-arbítrio. O anfitrião do palácio, que simboliza a grande força divina, dá a esses seres completa liberdade de escolher a própria condição na qual desejam viver. Então, essa lei do livre-arbítrio realmente relaciona-se a perfeito entendimento de que nós, seres humanos, temos já pulsando dentro de nós, funcionando a tríade superior, que é justamente o espírito, né? A parte espiritual que sobrepõe-se ao quaternário inferior. A existência dessa tríade superior funcionando, principalmente ao mental superior, indica a possibilidade de se exercer o livre-arbítrio. Todos têm a possibilidade de exercer o livre-arbítrio, de escolher seus próprios caminhos, a não ser que a sua ligação com os temperamentos inferiores, né? As reações inferiores seja tão forte que esse livre-arbítrio não possa ser, não seja utilizado, né? Todos têm o direito e a possibilidade de exercer o livre-arbítrio. Só não exercerá aquele que estiver submetido grandemente às reações animalescas
que possam existir dentro de si, né? No plano do desenvolvimento universal, a mais alta suprema consciência divina, em cujo foco de luz os seres cósmicos vivem e se deleitam, conhecida como, por todos como o grande sol central, é acessível e franqueado a todo ser e a toda manifestação de vida que pertence a esse universo. Então, todos aqueles que pertencem a esse universo manifestado têm, portanto, a possibilidade de exercer a sua atividade de acordo com o livre-arbítrio, escolher os seus próprios caminhos. Isso aí identifica logo essa relação que existe entre o livre-arbítrio e o karma. O animal não escolhe o seu caminho, ele apenas reage instintivamente ao seu meio ambiente. Ora, se ele não exerce o livre-arbítrio, ele não cria karma para si mesmo. O animal não tem karma, porque não exerce o livre-arbítrio. O ser humano não. Ele exerce o livre-arbítrio e esse livre-arbítrio lhe gera o karma respectivo à sua condição existencial. Né? Igualmente, dá-se com as consciências dos mestres ascensionados, que, por sua vez, se conservam abertas para todos os que queiram ingressar e compartilhar delas. Os mestres ascensionados estão aí sempre presentes. Nós sempre falamos, né? Não estamos sós. Os mestres estão sempre ao nosso redor, nos orientando. É claro que cada um vai entender da sua forma as informações que os mestres indicam. Né? Se a sua vibração for muito baixa, ele não vai perceber essas informações dadas pelos mestres. Mas à medida que ele vai provocando a elevação vibratória interna, ele vai começando cada vez mais a perceber a presença dos mestres ao redor dele. Né? E, evidentemente, receber e utilizar os ensinamentos que lhe são indicados de maneira exemplar, para que ele modifique seu estado de consciência permanentemente. De forma idêntica, toda partícula de vida poderá entrar e, se quiser, permanecer na consciência da limitação, desarmonia, dor e corrupção humana. Também, através da manutenção do pensamento e do sentimento, que corresponde à vibração desse estado infeliz do ser, as trevas da consciência do desespero humano, poderá sofrer uma tormenta infernal. É claro, o inferno existe? Existe, não na forma como a religião nos ensina, mas o inferno é produzido pelo próprio homem. Mesmo? O sofrimento, que pode ser um inferno, é produzido pela própria consciência humana, que ainda não atingiu essa consciência superior de entrar em contato com a divindade, com os mestres ascensionados e tomar decisões oportunas e indicadas para a sua ascensão espiritual. Né? Cada indivíduo em separado possui uma consciência que vem a ser uma pequena parte do todo. Isso. Ela é uma parte reduzida do todo da consciência, mas é uma consciência integral, mas de forma reduzida. Isso. Toda partícula tem a consciência da divindade em si, mas essa partícula não tem consciência dessa essência divina. E o caminho da libertação, o caminho da evolução é justamente que cada partícula, cada consciência atinja a magnitude da consciência cósmica na sua plenitude. Né? Através da formação do pensamento e sentimento, cada ser humano une-se, de acordo com a sua própria energia qualificada, à mais alta consciência do bem, ou à mais baixa e vil consciência do mal. É o livre-arbítrio, como nós falamos. O livre-arbítrio. Através do livre-arbítrio, o indivíduo vai escolher se ele quer continuar com o mal ou continuar com o bem. É claro que isso aí vai ser cobrado através da lei do karma. É isso? Ele pode, através de uma escolha perfeita do livre-arbítrio, começar a trilhar o caminho do bem, ou continuar no caminho do mal, só que isso aí é cobrado pela lei do karma. Por meio da mágica e mística força que se encontra em seu próprio coração, o ser humano sintoniza-se com o estado de consciência especificado. Através do livre-arbítrio, então, repetindo, o ser humano ele fica sintonizado com o estado de consciência pertinente a esses pensamentos que lhe tomam a consciência. Então, quem define
Quem define o seu estado, a sua condição de vida é ele mesmo. Ele mesmo define a sua consciência de vida através do livre-arbítrio. Né? Ora, se naquele momento é gerado um pensamento devocional inspirado por Deus, então sua pequena consciência torna-se um campo de força magnética que rapidamente o elevará à grande consciência universal, o que ele muito anela. Então aí está. No momento em que a sua vibração torna-se muito alta, né? Ou tendendo para essa magnitude, cada vez mais ele vai exercendo essa capacidade de unir-se com a consciência universal, né? E tornar-se cada vez mais um veículo dessa consciência na face da Terra. Veja bem, vai se tornando um veículo da consciência universal no plano universal, através justamente da elevação do seu estado de consciência, do seu plano vibracional. Então, evoluir é evoluir vibratoriamente. Quanto mais evolui, maior a vibração do indivíduo, o poder vibratório. Isso vai se elevando justamente em direção da consciência universal. Né? Assim, seu pequeno e devotado ser assume maior expansão. O pequeno ser expande através dessa expansão vibracional, né? Por meio do gigantesco derramamento da consciência crística universal nele mesmo, né? Que consiste no conhecimento da verdade, tal como é expressada por todos os seres perfeitos. Todos os seres nos indicam que é justamente, Jesus falou isso, né? É o caminho de nós conhecermos a verdade, e a verdade nos liberta. Nos liberta do quê? De nós mesmos, das nossas vibrações inferiores, da nossa personalidade. Se a consciência individual gera sofrimento, limitação, crítica, desaprovação e desarmonia, então o homem sente-se atraído às grandes consciências das massas, que geram essas mesmas qualidades, e seu pequeno mundo individual mergulha profundamente na depressão dos pensamentos e sentimentos da massa humana, que é mantida pelos homens. Esse que é a questão. Quando o indivíduo vibra num estado vibratório muito baixo, ele é sugado pela consciência do povo em geral, né? E fica participando do inferno que vive na maioria dos seres humanos, né? Justamente das suas inconsequências, do mau caráter, das atividades não adequadas perante a lei, a consciência universal. Né? Agora, é claro que ele escolhe, em cada instante de sua vida, o ambiente e o estado de consciência em que vive. A cada segundo, o ser humano escolhe o estado em que ele vai estar vivendo, né? O estado de consciência em que ele vive. Nada acontece, nada ocorre por acaso. O nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele nos ensinava e nos ensina permanentemente. Nada acontece por acaso, está tudo ligado com a lei universal. E essa lei que nos tange, justamente, está relacionada com justamente o livre-arbítrio. A maioria das pessoas movimenta-se no decorrer do dia através de uma série desses ambientes. Veja bem, todo ser humano ele percorre esses ambientes o dia inteiro, através desses ambientes. Vai ser influenciado por esse ambiente ou não, dependendo da sua vibração específica. Se a sua vibração estiver num plano elevado, ele vai passar por esses ambientes sem ser influenciado por esses ambientes de baixa vibração. Mas se a sua vibração for baixa, ele vai ser influenciado por esses ambientes. E aí surge o sofrimento. Né? Todavia, sábio é aquele que sempre se lembra de permanecer no centro do seu coração. Olha só, sábio é aquele que sempre se lembra de permanecer no centro do seu coração. Da consciência divina, do amor e do perdão. Sábio é aquele que descobre que ele deve sempre manter a sua vibração com a consciência divina. Né? E esse maravilhoso ambiente divino que enche a alma e o espírito lhe dá êxtase divino. Isso é muito importante, então, essa questão do entendimento. Né? Veja bem que uma coisa muito vasta. Né? É muito vasto esse entendimento, mas baseia-se num princípio fundamental que nós estamos
analisando nesse momento, que é justamente o livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio dá ao ser humano uma diferenciação com relação aos planos em que ele já passou, né? Pelo reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Ele tem a possibilidade de escolher seus próprios caminhos. E escolhendo seus próprios caminhos, ele pode se manter longe das vibrações inferiores e pode se ligar-se cada vez mais perfeitamente com as vibrações cósmicas, né? Com as vibrações superiores. Então, é um entendimento maravilhoso. Né? Os mestres estão sempre aí nos dispondo desses conhecimentos de forma magistral. Muito bem, meu irmão Carlos Nascimento, é o que nós queríamos falar agora nessa segunda parte, né? Vimos a primeira parte, a segunda parte, agora vamos para a terceira parte do nosso encontro, que é justamente fazer este convívio com os nossos irmãos que estão aqui conectados conosco, né? Que eles possam nos fazer perguntas ou fazer avaliações, etc. Estamos à disposição. Muito bom, professor. Viu, professor, com relação ao amor, o perdão, né, ao livre-arbítrio, como que fica o ego, né, no meio de tudo isso? Como equilibrar o ego, né, do ser humano para a gente perceber, né, quanto é importante a gente estar amando, estar perdoando, né, e estar evoluindo através do livre-arbítrio? O amor e o perdão é uma condição extrafísica, né? É uma condição superior. O animal, ele não tem, o animal puro não, ele é atacado, ele revida. Ele revida de forma violenta, o animal assim, né? E o homem, o ser humano ainda tem, em sua maioria, ainda tem aquela consciência animal em si, né? Ele é agredido e reage violentamente da mesma forma. Por isso que surgem as guerras, né? A guerra é fruto da ignorância humana, né? Os cientistas, os estudiosos dizem que as guerras surgem por questões econômicas, situações dos países, situações de políticas, etc. Não, não é bem assim. A guerra surge por ignorância humana. Na verdade, o nosso mestre fala, a guerra é a maior das imoralidades. A guerra é uma imoralidade. Então, é claro que quando o indivíduo atinge um estado de consciência superior, ele passa a agir de acordo com a lei cósmica universal que todos os mestres ascensionados nos ensinam, Jesus o Cristo nos ensinou, e faz parte do conhecimento da consciência cósmica, o amor e o perdão. Né? Deus ama e perdoa sempre. Então, isso aí nós devemos atingir esse ponto, e isso atingiremos inevitavelmente. A pessoa diz assim, mas a humanidade está muito distante disso. Ela pode considerar que está distante, mas o seu progresso para esse ponto é inevitável. Veja bem, afirmando, todos um dia chegarão nesse ponto de consciência universal, porque faz parte do plano universal da evolução cósmica. Muito bom, professor. Entrando para as perguntas, mas antes, quem puder dar o like aí, que está curtindo o programa, e quem não é inscrito ainda no canal, faça a sua inscrição. Vamos ver se a gente atinge 3.000 inscritos agora no mês de julho. O professor, o Ted, ele coloca uma observação. A Bíblia Sim. foi uma cópia parcial do Gilgamesh e parte do livro dos mortos, dos egípcios? Olha, vamos dizer o seguinte, vamos falar uma coisa? Não existe nada de novo no mundo, né? Isso aí é dito no Eclesiastes, Salomão diz no Eclesiastes, né, que não existe nada de novo sob o sol. Olha só, está em Eclesiastes, Salomão falou isso. Não existe nada de novo sob o sol. Então, qualquer trabalho que seja extraordinário, ele tem uma base. Essa base está localizada em algum ponto do passado, em alguma referência. Então, a Bíblia não foi uma criação de Moisés. Se a gente disser que a Bíblia saiu da cabeça do homem Moisés, isso é um erro. Não, ele foi veículo. Moisés foi veículo
da divindade, e a divindade ele falou isso, né? Ele seria veículo, os 10 mandamentos, a Bíblia, ele foi veículo. E esses conhecimentos vêm de tempos passados. Né? Moisés viveu no Egito, ele foi o iniciado do Egito. Ele trouxe aquele conhecimento com ele do Egito, também trouxe para. E ele pôs justamente o monoteísmo. Né? A Bíblia o Antigo Testamento é basicamente monoteísta, justamente provindo desse entendimento do Egito. Né? Ele absorveu isso no Egito. Né? Agora, muita gente pode dizer, mas Abraão era monoteísta também, né? Então, o monoteísmo surgiu antes de Moisés. Não, mas aí tem uma diferença. O Abraão nada escreveu. Moisés não, ele escreveu. É verdade? Então, o papel de Moisés foi trazer esses conhecimentos do plano superior e botar isso na escrita, né? Tornar-se tanto que nós temos um livro hoje do Antigo Testamento, né? Tudo isso está escrito lá, né? É claro que esse conhecimento, como o nosso irmão diz, né? Uma cópia parcial do Gilgamesh, a Bíblia é cópia de conhecimentos antigos. Ela não é uma coisa que surgiu com Moisés. Ela foi uma transcrição de antigos conhecimentos e Moisés foi o veículo, né? De antigos conhecimentos do Egito, antigos conhecimentos da Índia, etc., do Oriente Médio. Né? Então, assim se processa todo o procedimento de evolução universal. Né? De evolução universal. Por exemplo, nós temos aqui Blavatsky. Né? A gente diz assim, Blavatsky escreveu algo de novo? Não, ela foi veículo dos conhecimentos antigos, né? Da Índia, do Tibete e assim por diante. Como Jesus também, né? Jesus criou alguma coisa? Ele não criou, ele foi veículo da divindade, né? Então, tanto que ele dizia que eu e meu Pai somos um, né? Jesus falava assim, eu não faço nada por mim mesmo, é o Pai que faz por meu intermédio. Então, os grandes seres ascensionados, os grandes mestres, aqueles que servem de veículos, eles trazem esses conhecimentos, evidentemente, conduzidos por consciências superiores, servem de veículo, né? Então, aí o conhecimento vem de várias partes do mundo, né? De várias fontes. Né? Mas a fonte de conhecimento é uma só, a consciência cósmica universal. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli coloca o seguinte, a graduação na SBS seria um batismo diferenciado? Olha, a graduação, vamos dizer assim, o batismo... Nós temos, né, vamos ver se a gente consegue abordar isso, né? O batismo realmente na eubiose significa o autoconhecimento. Né? O autoconhecimento. É o autoconhecimento que torna o indivíduo diferenciado. É isso? É claro que a gente tem na eubiose existem determinadas ritualísticas, né? Que podemos dizer que pode constituir um batismo, né? Um batismo na permanência do indivíduo dentro da instituição, porque naquelas ritualísticas somos permeados, somos ligados a consciências, a vibrações superiores, né? Isso é um batismo cósmico, né? Realmente, né? Mas então podemos dizer que não existe na eubiose um ritual chamado batismo eubiótico, mas existem as ritualísticas. E cada ritualística tem um aspecto importante que desenvolve em nós um sentido cósmico especial. Né? Então, aí está, é isso que eu poderia dizer com relação à eubiose e relacionando com o batismo. Né? Muito bom, professor. O Ted coloca, Buda é um título, o nome dele é Siddhartha Gautama? Exatamente. É o título, né? Siddhartha Gautama também é um título, né? É um título que teve, né? Siddhartha Gautama é um título, né? Então, esses mestres, quando eles desempenham as suas funções específicas no mundo, eles recebem um título, né? Esse título é determinado pela lei cósmica, né? Buda, então, é um título. Então, o nome dele não é Siddhartha Gautama, Siddhartha também é um título, né? É um título, né? Assim que a gente pode entrar em maiores detalhes, mas já não é o momento da gente entrar nesse detalhe, porque é um assunto muito extenso. Mas podemos dizer, Siddhartha Gautama também é um título.
Muito bom, professor. Ele também coloca que ele acha que tudo vem do Hermes Trigemisto, né? Deixa eu ver, Hermes Trigemisto, que era chamado também de Tote, depois Mercúrio, as 7 leis herméticas. Estão em todos os segmentos, assim ele pensa, né? Não, exatamente. Hermes Trismegisto, ele bem é um veículo também. Ele foi um veículo da divindade. Ele trouxe para o Egito as leis herméticas, né? O compasso setenário, que é um compasso típico do nosso universo de manifestação, o nosso sistema solar, né? A HPB diz, quando ela fala em universo, ela refere-se ao nosso sistema solar. Então, Hermes Trismegisto ele foi um dos veículos. Aliás, diz a ciência iniciática que não existiu um único Hermes Trismegisto, foram vários, né? É uma sequência de Hermes Trismegisto, uma dinastia. Assim, a ideia que a gente tem, houve uma dinastia de Hermes Trismegistos, né, que nos trouxeram esses conhecimentos fantásticos, né, justamente das 7 leis herméticas e assim por diante. Mas é claro que não é o Hermes que criou isso, né? Não vem tudo de Hermes. Hermes é o veículo. Ou se foram vários veículos, esses veículos foram veículos da lei cósmica, né? Na verdade, a consciência no mundo manifestado ela não cria nada. No mundo manifestado maiábico, a consciência serve de veículo para a consciência cósmica. Então, Hermes Trismegisto foi um veículo para trazer, naquele instante, esses conhecimentos superiores para o mundo, que constitui uma base fundamental para a evolução da humanidade. É claro que são muitos veículos que existem, né, rotineiramente, a cada idade, a cada civilização, e assim por diante. Né? Muito bom, professor. O Elias ele coloca o seguinte: poderia falar sobre a ave de Hansa? Existem quantos universos segundo a eubiose? Estamos realmente sozinhos no universo neste dia de Brahma? Bom, a árvore de Hansa significa o topo do nosso sistema evolutivo aqui na nossa localização, né? Aí seria o segundo trono, né? O segundo trono. Né? Aliás, o caduceu de Mercúrio, né? Nós temos o caduceu de Mercúrio, em cima é simbolizado por duas asas, né? Duas asas, né? É a ave de Hansa. A ave de Hansa, né? Inclusive na mitologia é dito que a ave de Hansa, né? Ela bebia, se misturando leite com água, ela tomava só o leite deixando a água, né? Veja só que interessante. A mitologia dizia assim, a ave de Hansa, ela podia só tomar o leite e deixar a água. Então a ave de Hansa justamente no caduceu de Mercúrio representa aquela consciência superior, né? Que justamente significa a nossa própria estrutura interna, né? O caduceu de Mercúrio significa a nossa estrutura interna. Aliás, o caduceu de Mercúrio tornou-se o símbolo da medicina, da farmácia, né? Nós vemos no símbolo da medicina e da farmácia que tem no caduceu de Mercúrio. Olha a importância que tem esse símbolo, né? Então, quantos universos existem segundo a eubiose? Veja, é impossível a gente. A eubiose é limitada a um conhecimento atual, básico, né? Qual é o nosso conhecimento atual? É o conhecimento que nós temos na Terra, relacionado ao nosso condizente com a nossa possibilidade de entendimento, né? A HPB já diz que o entendimento dessa relação da divindade com a projeção, a sua projeção para o mundo manifestado é um mistério, é um grande mistério, né? Nosso mestre falava também que o próprio Gólgota, né? O mistério da crucificação, a crucificação é um mistério. Nós temos uma visão humana a respeito desse assunto, mas o Gólgota e a crucificação têm um significado cósmico que nós não entendemos ainda. Né? Agora, quantos universos, segundo a eubiose? Não temos essa resposta. Né? E ninguém tem. Ninguém tem. A eubiose é um sistema de conhecimento, né? É claro que pertinente ao nosso estado de consciência. Né? A eubiose fala tudo? Tem tudo? Não, não tem tudo, não, porque se a eubiose tivesse tudo, seria o próprio Deus, por exemplo. Não é verdade isso. Né? A eubiose é uma projeção da consciência divina, é isso, dos mestres ascensionados, para darem uma base muito boa para o desenvolvimento da consciência humana. Né? Agora, quantos universos? Não sabemos, não sabemos. Isso cai fora do nosso conhecimento. Né? Estamos realmente sozinhos no universo nesse dia de Brahma?
Claro que não, nós não estamos sozinhos. O universo, podemos dizer, o universo é infinito, né? Na nossa imaginação, nós podemos ver que quantas galáxias existem pela astronomia, né? A astronomia diz que existem 300 bilhões de galáxias. Eles imaginam isso, 300 bilhões de galáxias no universo astronômico. Eu estou dizendo universo astronômico. E essas galáxias, quantos planetas tem? São bilhões e bilhões, trilhões de planetas. E quantos sistemas solares existem? São trilhões, é inimaginável isso, né? Então, existem muitos. É claro que a gente pode imaginar que existem muitos processos evolutivos pelo universo afora, mas não podemos ter uma visão completa porque só a divindade tem esse conhecimento. E através do nosso processo de iniciação, a gente vai paulatinamente abrindo a nossa visão para esse entendimento cósmico, né? Agora, quando nós conseguiremos entender isso plenamente, ou se entenderemos, é só a divindade pode saber, Deus, né? O Tati, o imanifestado. Muito bom, professor. O Ted coloca o seguinte: tem coisas que o ser humano acha que a escolha foi dele, mas foi induzido a escolher, principalmente aqueles que seguem a maioria sem questionar. Filosoficamente, o livre-arbítrio é discutível. Veja bem, vamos estabelecer bem. Vamos estabelecer bem. Durante a época lemuriana, em meados da época lemuriana, a gente pode dizer assim, foi dado o livre-arbítrio ao homem. Mas, na verdade, nós podemos fazer assim, vamos falar da seguinte maneira, foi dado ao homem a possibilidade do livre-arbítrio. Foi dado ao homem a possibilidade do livre-arbítrio. Agora, nós podemos perceber na humanidade que tem pessoas que não exercem o livre-arbítrio. Vocês concordam comigo? Existem pessoas que não seguem, não exercem o livre-arbítrio, elas seguem a cabeça dos outros, principalmente na política. Principalmente na política, na terra inteira. Na terra inteira, né? Então, o ditador manda fazer uma guerra e a pessoa vai. Mas não é de agora, desde os tempos antigos, né? Desde os tempos antigos, né? O ditador diz assim, vamos fazer uma guerra. E todo mundo vai fazer guerra, porque o ditador mandou. Agora, ele podia dizer assim, não, por que eu vou para a guerra? Eu não vou para a guerra coisa nenhuma. Não podia ser assim? O ditador manda fazer a guerra, ele diz, não, eu não vou para a guerra, eu não quero fazer guerra. Aí o livre-arbítrio. Mas não, a maioria do ser humano, desde os tempos antigos, não exerce o livre-arbítrio. Não é que não tenha o livre-arbítrio, ele tem a possibilidade de exercício do livre-arbítrio, mas não exerce. Agora, se ele não exerce o livre-arbítrio, ele vive que nem um animal. Na verdade, grande parte da humanidade vive num estado animal, apesar de ter a possibilidade. Eu vou dizer até a porcentagem: 67% da humanidade vive nesse estágio. Viu? Esotericamente é dito isso. 67% da humanidade vive num estado animal, não usa o livre-arbítrio. Não usa o livre-arbítrio. Veja bem, 67%. Então, isso aí é um estudo aproximado, não vou dizer que é o número exato, mas é uma visão aproximada. Então, filosoficamente, a gente diz assim, o livre-arbítrio é discutível? Sim, nesse sentido, sim. Só exerce o livre-arbítrio aquele que tem o entendimento espiritual de exercer o livre-arbítrio. Mas grande parte não exerce o livre-arbítrio. Muita gente, a grande parte segue a cabeça dos outros, mas vai sofrer com isso, né? Acaba se matando, entrando em guerra e assim por diante, né? Então, muita gente diz assim, eu escolhi isso na minha vida. Mentira, às vezes é mentira, ele não escolheu nada, ele está seguindo a cabeça dos outros. Na verdade, vê isso, é frequente isso no mundo, né? A pessoa fala, eu faço aquilo que eu quero. Isso muitas vezes é mentira, isso. Ela não faz o que quer, ela faz aquilo que os outros mandam fazer. Então, não é que ela não tenha o livre-arbítrio, ela tem a possibilidade de exercer o livre-arbítrio, mas não exerce. É como Deus oferece. Aqui está o livre-arbítrio para você usar. A pessoa pode usar ou não usar. Se ela usar o livre-arbítrio, então ela vai se distinguir dos outros, ela vai se tornar um ser que vai escolher seus próprios caminhos. Não é verdade? Agora, se ela não usar o livre-arbítrio e viver como um animal, ela vai sofrer que nem um animal, não é verdade? Vai sofrer os impulsos e as cobranças relativamente ao fato de não exercer o livre-arbítrio. Agora, vamos repetir todos? Todo ser humano tem livre-arbítrio? Especificamente, todo ser humano tem a potencialidade do livre-arbítrio, mas poucos exercem o livre-arbítrio.
poucos exercem. Aqueles que exercem o livre-arbítrio, não, eles entram num patamar evolutivo superior. E entram num patamar superior. Né? Essa questão específica. Né? Muito bom, professor. Continuando com o assunto do livre-arbítrio, Elias coloca o seguinte: como identificar o melhor caminho para seguir o livre-arbítrio? Quais os sinais poderíamos identificar para saber se estamos tomando as decisões corretas? Aí está, uma grande pergunta. Como é que nós podemos saber se estamos tomando as decisões corretas ou não? É verdade? Então, esse é um caminho muito importante, né? Eu sempre digo assim: você quer se iluminar? Siga o caminho de Buda ou de Jesus. Né? Especificamente, vamos falar de Buda. Você quer atingir a iluminação de Buda? Então faça o que ele fez. Faça o que ele fez. É claro que quando a pessoa não tem, num determinado momento, ela não tem aquele ímpeto de saber o que é certo, o que é errado, o que ela deve fazer ou não, ela deve mentalizar o seu mestre, Jesus o Cristo, Siddhartha Gautama, e perguntar: será que Jesus faria isso? Ela tem a resposta. Quem lhe responde? O próprio Jesus lhe responde, as consciências superiores vão lhe responder. Não é verdade? Eu faço sempre isso, quando eu vou tomar, isso no meu caso particular, né, baseado nesse conhecimento. Quando eu vou tomar alguma posição, eu penso no nosso mestre, professor Henrique José de Souza, e eu penso assim: o que será que o mestre faria no meu lugar? E muitas vezes vem a resposta: não, ele não faria isso, então eu não faço. Eu não vou fazer isso, né? Eu posso perguntar: eu vou tomar uma atitude, será que Jesus faria isso? Não, na verdade. Se eu recebo uma ofensa, se eu tenho condições de responder ou não essa ofensa, eu pergunto assim: o que será que Jesus faria? Jesus não responderia essa ofensa, perdoaria. Então, meu caminho é perdoar. Agora, nem sempre o ser humano segue isso. É muito difícil, não é fácil, né? Não é fácil, né? Jesus dizia assim: se alguém lhe der um tapa na face direita, oferece-lhe a esquerda. É isso? Agora, acontece isso com a humanidade? Não. A pessoa leva um tapa, ela responde na mesma altura, ou talvez com mais violência, né? Agora, é muito difícil uma pessoa receber um tapa e não reagir. Vocês concordam comigo? É muito difícil um ser humano receber um tapa e não reagir. Agora, ele deve seguir o caminho do Cristo, né? Quem recebe um tapa na face esquerda, à direita, oferece-lhe também a face esquerda. Isso é fácil? Não é fácil, não é fácil isso aí para nós. Para nós não é fácil. Significa romper um obstáculo. Romper um obstáculo é justamente aquele obstáculo que nos afasta das mentes ascensionadas, dos seres ascensionados. Né? Então, qual é o melhor caminho para seguir o livre-arbítrio? É justamente pensar nos mestres. Não é isso? Ver o exemplo dos mestres. A melhor coisa é ver os exemplos dos mestres. É por isso que é muito importante estudar a vida dos mestres. E estudando as vidas dos mestres, a gente tem perfeitamente a ideia de como se comportar. Aí está. Essa é a resposta que eu posso dar. Muito bom, professor. O Elias coloca: o que JHS falava sobre a Bíblia? Ele falava tudo de perfeito sobre a Bíblia. Né? Ele sempre se referia à Bíblia, aos ensinamentos bíblicos, aos salmos. Né? O salmo é muito usado na eubiose. Né? O salmo é fundamental. Né? O salmo de Davi é fundamental na prática dos ensinamentos eubióticos. Né? Então, nada contrário à Bíblia ou qualquer outro conhecimento. Né? Agora, o mestre seguia a Bíblia somente? Não, ele seguia os conhecimentos dados por Osíris no Antigo Egito, pela Índia, não é isso? Aqueles conhecimentos antiquíssimos. Né? Então, vamos dizer o seguinte: a Bíblia ela é um mecanismo de veículo para a consciência cósmica. Né? A Bíblia é um veículo, né, que serve de transmissão de conhecimentos da sabedoria cósmica. Né? Então, JHS nunca falava nada de mal sobre a Bíblia, né? Então, ou de nenhum outro conhecimento de natureza superior, né? É claro, ele sempre nos limitava nas nossas ações para a gente sempre seguir os conhecimentos dos mestres, né? Sempre agir de acordo com o amor e com o perdão. Muito bom, professor. Eu vou passar uns recados, o senhor dá uma olhada nas perguntas, que o senhor Hoje não, tem. vamos ver aqui.
Isso. Eu queria falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, o Centro de Terapia Holística, que fica lá em São Lourenço. Quem estiver na cidade de São Lourenço, faça uma visita para a Selena Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, o telefone está aí, via WhatsApp, né? O prefixo é 35, número 997566874 e um endereço no Instagram, @ShaktiNovaEra. E lembrando que tem filial do Departamento da Eubiose de Brasília e também dois endereços em São Paulo, no Departamento de Santana e Departamento do Sumaré. E a gente está sem roda de conversa, né? Porque a gente tem uma sequência ritualística na eubiose. A gente volta à nossa roda de conversa no próximo, na segunda quinzena de julho. Mas, enquanto isso, o projeto de iniciação está aí todos os sábados, com o professor Walter Teixeira de Andrade, Gilberto Catiri e Carlos Nascimento, aqui no YouTube, no mesmo horário, sábado às 20h40. É só entrar no YouTube, no Conexão 3005. Eu queria falar também sobre Agora, em julho, vai ter um recital de música clássica, né? Lá no Departamento da Biose de Santo André. O endereço está aí, Alameda São Caetano, número 60, bairro Jardim, Santo André. Então, é no dia 19 de julho, sábado, né? Horário das 17 às 18h30. Então, é um convite que o Departamento de Santo André faz a todo, o recital de música clássica com Vitor Barraque, cantor lírico e baixo, e Raquel Barraque, pianista, acompanhando também a Juliana Modolo, violinista e pianista. Então, prestigie o recital, é no dia 19 de julho, sábado, das 17 às 18h, na Alameda São Caetano 60, Santo André. Bom, os recados é esse, professor. Você viu alguma pergunta? Não, tem aqui uma pergunta aqui, o Ted Hare, né? Desculpe, desculpe, a Bíblia até certo ponto não era monoteísta. Aí é uma opinião do nosso irmão, né? Desculpe, a Bíblia até certo ponto não era monoteísta, né? Falava Elohim é plural. Bom, agora tem o seguinte, isso aí, conforme a gente vai estudando a ciência iniciática, se aprofundando, a gente vê, às vezes parece haver incongruências nisso, né? Por exemplo, dentro da eubiose, é citado que existem muitos deuses. Abaixo do segundo turno existem os chamados 7 deuses. 7 deuses, produzidos pela Mãe Divina, né? Então, são 7 deuses. Mas são 7 deuses que são manifestações de uma consciência superior, na verdade. Na Grécia também, o Monte Olimpo era constituído por muitos deuses, né? A ideia era esta, né? Então, se a gente ir com profundidade no conhecimento iniciático, a gente vê que dentro da eubiose se fala de vários deuses, mas não significa que não exista uma unidade primordial, o imanifestado. Na verdade, o que existe não é bem o Deus que nós imaginamos, é o imanifestado, que não tem nome. Olha, veja bem, o imanifestado, nós não podemos nem dar o nome de Deus. Vamos falar isso, Ted? O imanifestado, que é algo superior, que é a origem de tudo, nós não podemos nem chamar de Deus. Sabe como é que se chama na eubiose? E por tradições muito antigas, é o Tat, o aquilo. É o aquilo. E na antiga Índia, os mestres perguntavam para os discípulos perguntavam para o mestre: mestre, o que é o aquilo? Então o mestre falava assim: aquilo é aquilo. Não tem definição. Não tem definição, né? Aliás, vamos dizer assim, Ted, o próprio Buda é considerado como ateu, né? Os primeiros missionários, né, aqui da Igreja Católica, né, que tiveram no Oriente, se encontraram com os budistas, eles disseram que os budistas eram ateus. Mas não são bem ateus, né? Buda não fala de Deus. Você acredita nisso? Nos escritos de Buda não tem a palavra Deus. Deus é isso, Deus é aquilo. Um dia, um discípulo perguntou para Buda: mestre, por que o senhor não fala de Deus? Buda respondeu: eu não falo daquilo que eu não entendo. Está respondido, Ted?
Buda respondeu: eu não falo daquilo que eu não entendo. Então, ele nunca falou de Deus. Mas ele se referia à consciência universal de maneira bastante clara. A gente percebe que no ensinamento de Buda tem essa ideia da consciência universal, na verdade, que não é o nome de Deus que a gente dá, como a gente entende pela religião, né? Mas sim uma forma referentemente a essa essência, né? É o aquilo, né? Que a gente não sabe o que seja, é o grande mistério. Muito bom, professor. Para fechar, né, as perguntas hoje, eu vou colocar essa do Elias. Como praticar o pranayama? Poderia dizer uma técnica rápida? Bom, o pranayama, eu posso dizer uma técnica rápida, uma respiração, né? Rapidamente. Inspirar profundamente com as duas narinas, né? Um pranayama inicial. Respira com as duas narinas. Quando chega, aí prende a respiração durante um certo tempo, depois expira, solta a respiração. Quando esvazia o pulmão, permanece assim durante um certo tempo, depois inspira novamente, devagarzinho, mantém o ar preso no pulmão, depois expira devagarzinho, aí embaixo mantém o pulmão vazio. Isso durante quanto tempo? Durante sete vezes. Esse é o pranayama. Qualquer um pode fazer isso. E faz muito bem, viu? Isso aí, olha, é muito bom para o pulmão, para a oxigenação das células e também para a nossa consciência, né? Aí está uma prática do pranayama de forma rápida, né? E que não tem nada de misterioso nisso, né? Isso aí é conhecido em várias correntes se fala nessa coisa, nesse sentido. Então, fazer isso 7 vezes, né? Quantas vezes por dia? Faz pelo menos uma vez por dia, né? Ou 2 vezes. Uma vez pelo menos já é suficiente por dia, né? Agora, eu digo assim, de acordo com o ensinamento do professor, é bom fazer isso em horas específicas, isso é importante. Ou de manhã, às 6 horas da manhã, ou ao meio-dia, ou às 18 horas. De preferência, de manhã, lá pelas 6 horas, ao meio-dia e às 18 horas. Que o nosso mestre diz que nesses instantes os tattvas vibram com maior intensidade. Se não for possível, faz depois. Só não é adequado fazer esse procedimento depois das 10 horas da noite, não. E nem de madrugada, não fazer. Nem depois até as 9 horas, meio por aí. E de madrugada não fazer. Não fazer nada que não é adequado fazer. Fazer durante o dia. Tudo bem? Muito bom, professor. Chegamos no nosso horário. Eu queria agradecer o professor Walter pelo conhecimento que trouxe hoje. Projeto de iniciação de número 165, e agradecer a participação de todos que prestigiaram o programa de hoje, e desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo, e até o nosso próximo sábado, né? Até o nosso próximo encontro, projeto de iniciação de 166. Boa noite. Com o senhor, professor. Muito obrigado, Carlos Nascimento, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram presentes aqui na nossa reunião. E luz, paz e amor para todos. E fiquem todos com Deus. Até sábado que vem.